É como dizem por aí, se tá ruim, calma que pode piorar. Sim. Lá na Rede Globo é exatamente assim, onde os próprios funcionários fizeram um protesto contra a emissora. Mais de 300 funcionários foram trabalhar vestidos de verde. E o motivo é um protesto contra os casos de assédio moral e sexual na emissora. Entre eles está Ana Maria Braga e Patrícia Poeta. Pois é, mas o povo brasileiro compartilha desse mesmo momento ruim que a Rede Globo passa, já que o governo prevê uma surpresinha amorosa para o brasileiro neste ano. Um rombo nas contas públicas do país de cerca de 136,2 bilhões de reais. Situação complicada, tanto que foram obrigados a fazer um bloqueio preventivo de recursos de cerca de 1,7 bilhão. É claro que isso atinge o povo de alguma forma, só que as áreas afetadas com esse bloqueio ainda não foram divulgadas. O povo brasileiro sempre paga pelo pecado. Triste é lembrar que há um tempo atrás o ministro desse comando gastou cerca de 130 mil reais para ver um show de cavalos. Mas ninguém liga pra isso, já que o povo brasileiro é muito solidário. Vanderlei Silva sabe muito bem disso. Ele que depois de perder uma aposta esportiva, fez um sincero pedido à população brasileira e pediu doações para pagar essa aposta. O mais impressionante é que muita gente ajudou através do Pix Solidário. Se passaram apenas 5 meses e já tem gente dizendo que é o fim do mundo. Arthur Lira disse que esse comando vai colapsar. Isso porque a medida provisória dos ministérios do Lulu tem chances grandes de não passar. E pra ficar pior, os vermelhos têm até 1º de junho para se salvar. Caso contrário, o texto perde validade e a MP já era. E o que acontece? Bom, o governo teria que voltar às estruturas utilizadas pelo comando anterior, do seu Jair. E muitas regalias seriam perdidas. Mas é claro que eles estão trabalhando pesado para que isso não aconteça. Os vermelhos desembolsaram mais de 1 bilhão de reais para o Congresso Nacional em apenas 2 semanas. Boa parte desse dinheiro foi usado daquele tal do orçamento secreto que tanto foi criticado para atacar o seu Jair. Mas aqueles que antes eram um exemplo de criticar o governo, parece que a coisa mudou. Marina Silva simplesmente fugiu de uma repórter do Estadão depois de fazer algumas perguntinhas. Senhora? Mas como tá difícil mostrar coisa boa, o jeito é inventar. O Brasil que acaba de inaugurar a sua mais nova obra, que é simplesmente um R. Sim, a letra R. Mais um dia sendo brasileiro. Aqui no Brasil você é obrigado a escutar de um deputado federal que o agronegócio não fabrica arroz. Esse deputado realmente está certo. O agronegócio ele planta o prato e o talher que você usa para comer arroz. Todo aquele amor que falavam parece que era apenas uma paixão momentânea e a crise do relacionamento já começou. Segundo palavras do próprio Felipe Neto, hoje foi um dia lamentável no comando do Lulu. Acredite se quiser, ele que teceu duras críticas ao Lulu sobre as políticas de meio ambiente dos vermelhos. E teve até ministra do meio ambiente afirmando que o governo está passando por uma crise. Ela até tentou dar uma suavizada, falando que é crise dos 6 meses. Quem já ultrapassou esses 6 meses e já vive uma crise há muito tempo é a tal da Rede Globo. Mais uma artista foi demitida e agora um dos maiores nomes da emissora. Isabelle Drummond saiu da Rede Globo após 20 anos na empresa. Situação bem difícil, o que não é o caso de político no Brasil. Acabou de ser aprovada na Câmara dos Deputados uma autorização para que deputadas paguem a viagem de avião dos seus filhos com o imposto do povo brasileiro. O valor vai sair da cota parlamentar e não tem impacto nenhum nos mais de 41 mil reais mensais de salários que as deputadas federais recebem. Mas o que realmente o povo brasileiro está preocupado é com a confusão sobre o filme da Larissa Manoela lá no centro de Curitiba. No Brasil, você tem sim a sua liberdade, desde que o sistema te permita. Sim. O que não é o caso do Léo Lins, por exemplo. Ele que é o humorista e teve suas piadas proibidas no Brasil. O que ainda está liberado é você se revoltar, então aproveite. Fábio Porchat e até Thiago Ventura aproveitaram muito bem e criticaram essa decisão. O Arthur Lira, ele que é presidente da Câmara dos Deputados, também fez uma crítica. Mas sobre a decisão de cassação do deputado Deltan Dallagnol. Segundo ele, só a Câmara dos Deputados pode cassar um deputado. Mas convenhamos, isso demora demais, já que a votação para a cassação levou cerca de 1 minuto e 6 segundos. Enquanto tem uns que criticam, os criticados estão vivendo muito bem. Lá no Rio de Janeiro que o diga, o governo do estado está fazendo um projeto que simplesmente dá TVs 4K, óculos de realidade
realidade virtual, computadores e até videogames para presos no presídio. E a Budweiser é uma empresa que não conseguiu lacrar muito bem a sua cerveja. Eles que colocaram uma influenciadora para divulgar a marca da cerveja. É claro que isso não deu certo e a empresa foi boicotada por todos os seus clientes. E esse boicote foi tão grande que a empresa inclusive perdeu cerca de 5 bilhões de dólares em valor de mercado. O prejuízo foi enorme, e tanto que a empresa voltou atrás e lançou uma nova linha da cerveja, agora com militares. Quem também sentiu prejuízo foi a Bandeirantes com Faustão. Eles que esperavam grandes retornos com o apresentador, parece que não teve tanto sucesso assim. Acabou de ser confirmado que Faustão deixou a Bandeirantes. Ele sai, mas deixou um prejuízo de cerca de 50 milhões de reais. Isso porque não deu o retorno esperado para a emissora, com audiência e patrocinadores. Neste momento, existem dois Brasil, um do futuro e o outro do passado. O Brasil do futuro teve uma alta de 2% no primeiro trimestre desse ano, com Tarcísio Freitas lá em São Paulo. E o Brasil do passado teve gastos secretos do comandante do país, que já ultrapassam cerca de 2,5 milhões de reais. Cartão corporativo, que tanto foi criticado por Lulu, está sendo usado a todo vapor. Mas mesmo assim parece que ele não está muito feliz. O que, segundo a Folha de São Paulo, o quadro de tristeza do Lulu está preocupando os aliados. Acredite se quiser, ele está decepcionado e finalmente percebeu que não tem tanto poder quanto tinha no passado. Quem também não anda muito feliz é o tal do Valdemiro Santiago. Ele que acabou de receber a decisão da Justiça de São Paulo e foi decidido a penhora de um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, que fica lá em São Paulo. O imóvel vale cerca de 260 milhões de reais e será usado para pagar dívidas. E quem parece muito feliz é os artistas da Lei Rouanet. Eles que receberam cerca de 340 milhões de reais do Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro. Muito dinheiro, coisa que os motoristas de aplicativo não têm. Eles que nessa semana estão fazendo paralisações, pedindo melhores condições de trabalho. Eu já mostrei para vocês as brigas internas na Rede Globo por conta de protagonismo. Pois é, mas toda essa briga não valeu em nada, já que o próprio público tomou uma decisão e desligou a TV. O programa da Patrícia Poeta na emissora registrou a sua pior audiência do ano. A emissora que também está de olho em um dos seus maiores nomes, a tal da Fátima Bernardes. Ela que apresenta o programa The Voice, o mesmo que teve sua pior audiência da história em sua última temporada. Vale lembrar que Fátima Bernardes faz parte daquele seleto grupo que recebe um pouco mais de R$1 milhão por mês. E isso é um problemão pra Rede Globo, já que o salário que ela recebe é fixo e o programa dela não. O dinheiro que entra na Rede Globo diminuiu, mas o que sai continua aumentando. A emissora que acabou de ser condenada a pagar cerca de R$15 mil por fake news. Artistas de esquerda sempre falaram em distribuir o tal do amor. Foi isso que fez o cantor Zé Cabaleiro durante o seu show. Ele foi questionado por um fã sobre a tal da Lei Rouanet. O resultado é que o cantor ficou revoltado e falou que o fã não sabe de nada, inclusive mandou calar a boquinha. Nenhuma, bicho. Cala sua boca aí.